Há 15 anos, no Brasil, teve início o acesso público à internet. Mesmo depois de uma década e meia, ainda existe uma absoluta ausência de regras de uso. Há quem defenda a internet como um território livre, mas há também aqueles que pretendem regular cada clique dado no ciberespaço. O Sociedade em Rede de hoje entra no debate sobre o Marco Civil da Internet, uma iniciativa do Ministério da Justiça e do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, que estabelece direitos e deveres dos cidadãos, empresas e governo. Uma legislação que garanta direitos e não uma norma que restrinja liberdades. Esse é o objetivo do Marco Civil da Internet, um projeto de lei construído de forma coletiva, através do site www.culturadigital.br/Marco Civil. Desde que foi lançada, a página da internet já recebeu mais de 200 mil acessos e cerca de 1.500 comentários. O ponto do Marco Civil é que ele seja uma lei a favor da internet, uma lei pela internet. Então, os principais pontos são privacidade, liberdade de expressão, abertura da rede, proteções a quem produz conteúdo na internet. Então, a preocupação principal do Marco é fazer com que a internet brasileira seja estável e proteja os princípios fundamentais que fizeram com que a internet é o que ela é hoje. Abertura, ampla participação, enxergar a internet como um direito fundamental para o exercício da cidadania, tudo isso consta hoje do Marco Civil. De acordo com o Ministério da Justiça, o processo de elaboração do Marco Civil no Brasil está servindo de modelo para o resto do mundo na defesa da internet. É um processo aberto e colaborativo, como a internet. Nós entendemos que para construir uma legislação sobre a internet é fundamental que quem usa a internet participe. E a melhor forma de conseguir isso é por meio da própria internet. E preservando a natureza da internet, que é de que as pessoas podem participar, escrever, se manifestar e debater aberta e publicamente. A Comissão de Cultura da Alerj entrou no processo de debate para contribuir para que a internet continue sendo democrática. O presidente da comissão, o deputado Alessandro Molon, propôs à Fundação Getúlio Vargas uma parceria para analisar a legislação estadual existente sobre o assunto para adequá-la ao marco regulatório. Nós vamos aproveitar também esse esforço que está sendo feito pelo Ministério da Justiça e pela Fundação Getúlio Vargas para fazer uma análise da legislação estadual que diz respeito à internet e ao acesso à internet e verificar o que é compatível, o que está no espírito desse novo Marco Civil e o que destoa, o que se contrapõe a essa garantia do acesso à internet como um direito fundamental dos brasileiros e das brasileiras. Perfis falsos em sites de relacionamento, difamações feitas por anônimos, e-mails roubados. Muitos são os conflitos que têm levado a sociedade a pensar sobre a necessidade de regulamentar o uso da internet. O grande desafio tem sido como regular sem censurar. No debate sobre criminalização de condutas, percebemos que o Brasil não deveria iniciar o seu processo de criação de leis para a internet por um marco criminal, ou seja, punindo, sancionando as pessoas por aquilo que elas fazem na rede. Seria muito importante que o Brasil começasse o seu dever de casa por um chamado Marco Civil, ou seja, estabelecendo direitos fundamentais, estabelecendo garantias para que as pessoas possam saber, primeiro, o que elas podem fazer, para, num segundo momento, se elas descumprirem o que elas podem fazer, elas acabam sendo sancionadas por um marco criminal. Então, a ideia é discutir direitos fundamentais na internet. O Brasil muitas vezes se acostumou a olhar para as coisas pela ótica do direito penal, quer dizer, sempre um pouco se perguntando se aquilo é crime ou não é, e qual é a punição que deve ser feita, quer dizer, uma cultura muito punitiva. É hora de mudar um pouco isso, quer dizer, garantir uma cultura que sempre parta do princípio de quais direitos devem ser garantidos e também, naturalmente, quais deveres devem ser exigidos, porque não há direitos sem deveres, também não há deveres sem direitos. Não é possível imaginar uma sociedade onde só haja deveres, é preciso garantir direitos. Então, acho que essa mudança é também uma mudança cultural, que faz a gente começar a se perguntar de que maneira se constrói esse novo Brasil, em que a primeira reflexão é a reflexão de garantia de direitos para os indivíduos, para os cidadãos, e ao mesmo tempo, como contrapartida,
quais deveres devem ser exigidos e cobrados deles. Desde 1999, tramita na Câmara Federal o projeto de lei que tipifica os crimes de informática. Durante todo o processo, o projeto tem sido alvo de muitas críticas. O projeto é claro, ele procura tipificar, é moderno. Quem entende do assunto, quem é jurista, apoia o projeto. Foi o desembargador de Minas que acompanhou, é aqui como consultores, consultores do Senado acompanharam o tempo todo. Agora, quem pega o bonde andando, esse critica. Critica por desconhecimento. O importante é aprovar, dotar o Brasil de uma lei a respeito, que tipifica 12, 13 crimes, modificando 5 leis brasileiras, leis antiquadas, e com isso, possibilitando um combate efetivo e garantindo que nós possamos usar o computador de maneira segura. Esse é o objetivo do projeto e eu, mais uma vez, repilo de forma forte esses argumentos, que são argumentos infantis, de quererem criticar sem conhecer o projeto. Nós não queremos tratar a internet sob a ótica do direito penal. Queremos tratar a internet sob a ótica do direito civil, garantindo direitos e deveres aos usuários antes de simplesmente definir o que é e o que não é crime. E é nesse contexto que surge a proposta de um marco civil, para que a primeira lei, de alguma maneira abrangente sobre o tema, seja uma lei de direito civil. Nós já temos, é claro, ao longo dessa última década, tivemos vários casos em que o Código Penal, a legislação penal como um todo, foi aplicada às mais diversas situações que ocorrem na internet. Mas nos parece que fazer uma legislação específica para a rede, iniciando pela legislação criminal, seria um equívoco. Carlos, quais são os principais deveres e quais são os principais direitos que estão expressos lá nesse anteprojeto de lei que está sendo debatido pela internet? Então, o Marco Civil trabalha com uma série de princípios e com uma série de direitos fundamentais que ali são inseridos, e é claro que quando a gente trabalha com direitos é importante que eles também gerem as obrigações, que eles gerem os deveres, para que o usuário, para que a pessoa que utilize a internet tenha alguma segurança sobre a aplicação jurídica do ordenamento jurídico, do direito, sobre o que ela faz online. Além dele, são trabalhados no Marco Civil questões como a liberdade de expressão, em que medida a liberdade de expressão deve ou não ser restringida em nome de outros direitos de terceiros, como o direito à privacidade, como o direito à honra. É bom que se diga, não existe um direito fundamental absoluto. Os direitos são ponderados, os direitos são equilibrados entre si, e esse equilíbrio, que é bastante difícil, é claro que será decidido, num caso concreto, por um magistrado, por um juiz, que vai analisar um caso em que alguém diz que a sua privacidade, ou que a sua honra, que a sua imagem foi ofendida, e do outro lado teremos alguém dizendo que a sua liberdade de expressão precisa ser preservada. Nesse equilíbrio difícil, o Marco Civil procura, de um lado, estabelecer os direitos, que são esses como acesso, como privacidade, como liberdade de expressão, e por outro lado, procuramos também estabelecer deveres, para que assim possamos fazer o equilíbrio entre direitos e obrigações. A internet, mais do que um meio de comunicação, ela é uma rede que liga pessoas através de meios tecnológicos.